Eu acho que de positivo é só lição que dá para extrair. O aprendizado com mais uma derrota acachapante, né? E eu acho que tem muitos aprendizados que já davam para ter aprendido, né? E acabou que parece que não, e repetiu ali alguns erros que vêm se repetindo nos últimos jogos, né? E sobre o recado, assim, eu até acho que não, né? Ele tem tentado lidar com isso da melhor maneira possível, ele tem sido cada vez mais perguntado por conta dos resultados, por conta da proximidade de uma abertura de janela, por conta dos desfalques, mas eu não sinto tanto essa questão do recado ainda não, né? Me parece que ele tem uma relação muito boa nesse sentido com o que vem fazendo aí a diretoria. Ao contrário de alguns outros treinadores que reclamaram porque a diretoria prometeu uma coisa e fez outra, ele me parece que o que foi prometido para ele é o que está sendo realizado pela diretoria, bom ou mal. Eu acho que assim, CJ, a gente tem falado muito dos desfalques. E os desfalques, evidentemente, eles pesam. O Atlético ontem teve um elenco com muitos problemas por conta dos muitos desfalques. Quando esse elenco está completo, a gente não tem esses problemas. Eu não acho que o elenco do Atlético é ruim, porque perdeu esses jogos por conta dos desfalques. É lógico que ele já não é tão bom quanto foi em outro momento, ele não tem tanta sobra quanto foi em outro momento, mas continua sendo um elenco muito bom. A gente fez um super trunfo aqui, ontem o Atlético ganhou do Vitória naturalmente no super trunfo, mesmo com 780 desfalques. Mas eu acho que a gente precisa olhar pro todo. Ontem, quando estava acabando o jogo, eu peguei o calendário e fui olhar para trás. O último grande jogo do Atlético, grande jogo, e aí eu tô falando grande daqueles melhores momentos do Milito que a gente viveu, foi em 30 de abril, quando o Atlético ganhou do Sport por 2-0. De lá pra cá ele ganhou alguns outros jogos, ganhou até de goleada do Caracas por 4-0, que eu não considerei porque o Caracas teve um jogador expulso aos 3 minutos de jogo e o Caracas é um time fraquíssimo. Mas assim, e ganhou do Rosário Central, ganhou do Penharol aqui? Do Bragantino, ganhou do Penharol, teve vitórias nesse período. Mas em nenhuma delas jogando bem, como a gente viu esse time jogando em alguns momentos. E qual que é a sensação que eu tenho nesse momento do Atlético? Milito teve aquele início avassalador, que o time encaixou muito rápido e passou a jogar muito bem, muito rápido, e se tornou ali, falado não só por nós aqui, mas por todo mundo que acompanhava, o melhor time do Brasil no momento, naquele recorte. E naturalmente, quando isso acontece, os adversários eles passam a te estudar mais e os adversários que encontram soluções, eles são repetidos. E o Atlético passou a ter dificuldade para ter volume, para criar, mesmo com todos os titulares. Mesmo com Hulk, Paulinho, Scarpa, Arana, ele já vinha tendo dificuldade para ter o volume que ele teve em outro momento. E a sensação que eu tenho é que a solução que o Milito tem tentado encontrar para aumentar de novo esse volume é se arriscar cada vez mais. E isso está tornando o time cada vez mais vulnerável. O Atlético é um time que se defende muito mal. E aí, dentro do jogo, ele está se defendendo mal, ele sai atrás, a solução que o Milito encontra é sempre expor mais o time. A gente falou disso a respeito aqui contra o Palmeiras. De que já estava muito difícil, você ficou com um homem a menos e expôs seu time de vez para tomar uma goleada. E ontem, para mim, foi a mesma coisa. Mas quando ganha, é bom. Porque, por exemplo, no clássico contra o Cruzeiro... Mas eu acho que eu ia falar a respeito disso. Porque lá naquele jogo contra o Cruzeiro, que era um jogo muito específico, era uma final de campeonato, você não tinha nada a perder ali, deu muito certo, e aí acha que vai ser a solução sempre. E raramente é essa a solução. Você empilhar um monte de atacante, você não ter volante, você não ter zagueiro, você não ter lateral, raramente vai dar certo. Então eu acho que assim... Tá na hora de repensar algumas coisas mesmo. Acho que tem muita culpa do Milito nesses resultados recentes, no sentido de que precisa olhar para o que o campo está mostrando para ele. É muito legal você ter suas ideias, você abraçar suas ideias. Não estou falando que é mudar radicalmente a forma de jogar, nada disso, mas eu acho que você precisa olhar para o campo e o campo te pede algumas coisas às vezes. Porque, por exemplo, o rendimento do Atlético, a queda de rendimento do Atlético, está muito ligada à saída do Otávio. Muito. Quando o Otávio se machucou, o desempenho do Atlético caiu. Mas caiu muito por quê? Porque o Milito achou o Batalha como um zagueiro, e o Batalha foi muito bem como zagueiro. Acho que foi um grande achado do Milito. Mas você não pode abrir mão de ter um volante para ter o Batalha como zagueiro, sendo que você tem 6 zagueiros no elenco, sabe? Então, assim, acho que tem alguns problemas que precisam de soluções mais práticas mesmo, mas mais isso simples. É uma característica de treinadores argentinos ou de determinados treinadores, e digo o porquê da pergunta. Me lembro que o Sampaoli, quando treinava o Santos, por exemplo, tomou 5-1 do Ituano.
num Campeonato Paulista. O Sampaoli veio para cá, aí nós tínhamos o jeito Sampaoli de ser, e onde numa entrevista coletiva ele falou, tem jogador que adapta rápido, tem jogador que demora a adaptar o meu jeito de jogar, e tem jogador que nem se adapta. E não abria mão de jogar assim. Vocês acham que isso é uma característica do Milito e ele não vai abrir mão para isso? A diretoria tem que entregar, então, jogadores com características que ele gosta de jogar, ou vocês acham que ele tem que mudar e não vai, gente? Não, eu não, na minha opinião, ele não vai. Repito, CJ, não é questão de mudar a forma de jogar. Eu não acho que o Atlético precisa mudar a forma de jogar, mas eu acho que você precisa encontrar soluções que me parecem muito claras, repito. Usar o Batalha como volante me parece uma solução muito clara. O Igor Gomes não tem condição de fazer essa função. E não é porque o Igor Gomes é um jogador ruim, não. É porque ele nunca fez na vida. Ele nunca fez na carreira. E o Batalha é um jogador da posição. Sabe, não tem porquê você ter... Ontem tinha Lemos, tinha Igor Rabelo, quem mais de zagueiro no banco? Só os dois, né? Não. Mas você tinha 2 zagueiros no banco e você usou o único volante que você tinha, improvisado como zagueiro, para usar o Igor Gomes improvisado como volante, sabe? Porque eu repito, tá todo mundo à disposição. O Otávio tá jogando, o Alan Franco tá jogando. O Batalha foi por muito tempo o melhor zagueiro do Atlético. Foi uma ótima solução do Milito. Só que você não pode olhar para isso e ignorar que tem um problema gravíssimo no meio-campo hoje. O Atlético não defende o funil. Eu falei isso aqui contra o Bragantino. Tá espaçado, né? Contra o Bragantino, isso foi um grande problema do Atlético. O Atlético melhorou contra o Bragantino. Quando o Zarate machucou e o Lemos entrou e o Batalha foi jogar no meio campo. O Atlético melhorou no jogo ali, defensivamente. Contra o Palmeiras foi um problema também, mas aí tem a questão de ter jogado com um jogador a menos. E ontem foi um grande problema. O Rafa falou e foi verdade, todas as bolas chegava na linha de fundo, tocava para trás e o jogador do Vitória finalizava sozinho. Então, assim, eu não acho que a ideia não presta, precisa mudar tudo, precisa mudar radicalmente a forma de jogar, tem que botar a bundinha na parede, todo mundo atrás. Eu não acho que é isso. Só que eu acho que algumas soluções tão fáceis. Ok. Sem ter que mudar a forma de jogar. Mas parte também por alguns jogadores dentro de campo, né, Sim, gente? também. Né? Tem que ser Vamos fazer essa leitura. Jogadores experientes, que nós não estamos falando de um monte de bagre, pé de cachorro, jogadores experientes, com rodagem da Europa, né? Olha o Batalha aí, é um jogador que tem uma percepção, que tem uma leitura, que não subiu agora para poder fazer função ou de volante ou de zagueiro. Ele também em campo, com o Scarpa, como o próprio Zaratio, outros, eu não estou falando nem da molecada, tá? Tá entrando aí, tendo que definir, tendo que decidir. E aí, gente, tem que ter muito discernimento e cuidado na hora de separar o joio do trigo. Sabe por quê? Senão daqui a pouco você coloca tudo no balaio e vira aquela efervescência coletiva de nada presta. Esse treinador aí não presta, essa base não revela e começa essa efervescência que já é do torcedor atleticano, que já é... Não, nada presta. Revela porcaria nenhuma. Vamos devagar, vamos separar o joio do trigo.